Muito bem, então você já viu que para cada coluna, né, do banco de dados, ó, cada coluna de cada tabela do banco de dados, nós vamos ter um objeto JSON, tá? Então imagina aí, vai dar um trabalhinho fazer isso daqui, né? Para facilitar a minha vida, já que eu vou modelar todo o banco de dados, eu desenvolvi aqui um pequeno sistema no Delphi mesmo, né? Só para ele gerar o objeto para mim, tá? Eu também vou deixar esse sistema disponível com o código-fonte lá no repositório e, caso você queira, você pode também fazer esse sistema na sua linguagem, né? No Node, no C Sharp, no Java, no PHP, não tem problema não, tá bom? Caso você não queira utilizar essa aplicação feita no Delphi ou o Delphi para alterar essa aplicação, né? Provavelmente você vai querer desenvolver o seu próprio gerador, tá? Então fica essa aplicação como um modelo para você desenvolver a sua própria, tá certo? E o que é que ela faz? Ela é bem simples, olha. Ela tem apenas aqui um writer para escrever um objeto JSON, né? Daí ela começa aqui iniciando a escrita de um objeto JSON. Daí eu começo a informar quais são as propriedades que eu quero e os valores, ó. Então, cardinalidade, pegue do combo box cardinalidade, que é esse cara aqui, né? CRUD, pegue do edit CRUD. Side, pegue do combo box side. E por aí vai, tá? Depois que ele gera o objeto, ele vem aqui, ó. Vai lá no memo objeto JSON, que é esse memo aqui. Escreve o objeto JSON. Pega esse string writer e passa para string. E depois ele copia o conteúdo do memo para a área de trabalho, tá? Então, apenas para mostrar, né, uma ferramenta que eu vou utilizar bastante para fazer a modelagem do banco de dados. E você também pode utilizar aí do seu lado, ou você pode pegar essa como exemplo para desenvolver a sua própria ferramenta, tá bom? Ok, eu vou executar para mostrar para você como é que ela funciona. E aqui no DER, aqui ó, dentro de pessoa jurídica, né? Deixa eu deixar esse cara aberto aqui. Aqui, pessoa jurídica, eu vou colocar um comentário em CNPJ. Veja que o comentário que tem aqui é apenas a máscara, né? Mas eu preciso de um objeto, tá? Então aqui em pessoa jurídica, ó, o comentário que eu tenho para CNPJ é apenas máscara, mas eu vou precisar de um objeto aqui. Por enquanto, eu estou gerando o objeto aqui identado, tá? Por conta disso, veja que eu estou executando aqui o meu gerador de código. Como ele está em execução, eu posso vir aqui no navegador e posso pesquisar pela tabela pessoa jurídica, né? Então, pesquisei pessoa jurídica, CNPJ, ó, comentário, só tem aquela máscara, tá? Se eu pesquisar por pessoa física, lá em CPF, eu já tenho o comentário com o objeto completo, tá? Mas ele está cheio desses /n aqui, ó. Por que ele está cheio desses /n? Porque eu estou gerando o comentário, estou gerando o objeto de forma identada, tá? Deixa eu ver quais são as outras opções que ele vai me fornecer aqui. None. Deixa eu usar esse none aqui para ver como é que ele vai ficar. Provavelmente é assim que nós devemos persistir, tá bom? Vou executar. E agora eu vou criar aqui o comentário para a coluna CNPJ da tabela pessoa jurídica, né? Essa coluna aqui, ó, tá bom? CNPJ da pessoa jurídica. Muito bem, vamos lá. Então, esse primeiro bloco aqui, ó, são os itens que serão armazenados em colunas do tipo chave estrangeira, né? Se você vier no documento, sempre que você tiver dúvida, você vai no documento, tá? Cardinalidade, utilizado em campos tipo chave estrangeira. Ó. CRUD, também, campos do tipo chave estrangeira. Side, também, campos do tipo chave estrangeira. Cascata, utilizado no lado do servidor. Orphan Removal, utilizado no lado do servidor. Então, esses caras aqui estão numa regiãozinha aqui, ó, separada, chamada servidor, tá? Veja que eu coloquei as opções para eu selecionar aqui, ó, quando eu desejar.
tá bom? Mas no caso do CNPJ, eu não preciso preencher nada aqui. Então, eu vou só pressionar um Tab aqui e vou chegar ali no cliente. Daí no cliente eu tenho o label. O que é o label mesmo? Você vai lá no documento, se tiver dúvida. É o valor que vai aparecer na coluna da data table. Para que você não esqueça, eu coloquei, para que eu não esqueça quando eu estiver gerando isso daqui, né? Com o tempo eu vou me acostumar e não vou esquecer de forma alguma. Mas tem uma dica aqui, data table. Eu vou saber, isso aqui vai aparecer na coluna do data table. Então eu vou colocar apenas CNPJ, tá? Tooltip é uma dica que aparece também na data table. Vou colocar CNPJ da pessoa. Label text aparece no input decorator. Label text, deixa eu lembrar o que é isso daqui. Utilizado para armazenar o valor que vai aparecer no input decoration no lado do cliente. Então eu vou colocar o quê? CNPJ, tá? Dependendo da validação que vai aparecer, né, o gerador ele vai colocar também um asterisco, tá? Então, no caso do CNPJ e do CPF, se também for um campo obrigatório, provavelmente vai ser, né? O gerador ele vai alterar isso daqui para apresentar também um asterisco nessa coluna do CNPJ. Ok? Então, não vou me preocupar com esse asterisco, o gerador vai se preocupar com isso daí, tá? Hint text. O hint text é uma dica que vai aparecer no input decoration. Então, eu vou colocar informe o CNPJ da pessoa. Veja que o hint text é diferente da tooltip que aparece no data table, né? Pois no momento que nós estamos listando as pessoas, né, que aparece lá o CNPJ, nós não vamos pedir para o usuário informar o CNPJ da pessoa, né? De fato, nesse caso específico aqui, nós não temos uma listagem do CNPJ da pessoa. A pessoa ela aparece apenas, ela tem apenas uma página de persistência, tá bom? Mas enfim, você entendeu, né? No caso do data table, o hint que aparece lá, ou a dica que aparece lá, não pode informar, não pode dizer para o usuário, olha, informe o CNPJ da pessoa, porque ele não está editando a pessoa, ele está apenas visualizando a pessoa numa lista, numa data table, né? Validação. A validação para esse cara aí é a validação CNPJ, tá? Tipo de controle, e vai aparecer onde? No text form field, tá bom? O ideal aqui nessa aplicaçãozinha, né, é que quando eu selecione text form field, ele automaticamente não deixa eu usar essa região do drop down button e nem a região do date picker item, tá? Se eu selecionar drop down button, ele automaticamente deixaria esse cara aqui sem utilização e esse aqui sem utilização. Mas como é uma aplicação apenas para eu usar, não vou me preocupar muito com isso não, tá bom? Text form field, qual é o tipo de teclado do CNPJ? É do tipo texto. Esse texto é o padrão. Então, se eu não informar, não tem problema, ele simplesmente não vai colocar tipo de teclado lá na aplicação, no código do Flutter, tá? Vou deixar em branco então. E a máscara do CNPJ, aí sim essa eu vou informar. Pronto, é dessa forma aí que fica a máscara do CNPJ, né? Daí agora eu vou clicar em gerar JSON. Então ele gerou para mim agora sem as quebras de linha, né? Ele já copiou isso para a área de trabalho, tá? Não preciso copiar. Eu vou então aqui, ó, no meu modelo e vou colar aqui, tá bom? Então acabei de colar o meu objeto JSON dentro da coluna CNPJ, tá? Não é dentro da tabela pessoa jurídica. Cada coluna vai ter um objeto, tá bom? Salvei, fechei, vou salvar aqui o modelo, né? Agora eu vou em banco de dados para sincronizar o modelo. Ele vai ver que tem uma alteração para ser feita em pessoa jurídica, né? Tem uma pequena em pessoa física aí. Vamos ver o que é. Next. Vamos executar. Finalizou. Quando eu vim aqui no banco de dados, ó, em pessoa jurídica, ele agora tem um comentário lá no CNPJ. Ó. Tá?
que é quem? É o meu objeto JSON, tá bom? Quando eu vier aqui no gerador, consultar pela tabela pessoa jurídica, né? Veja que na pessoa física ele ainda está com a indentação, mas na pessoa jurídica ele não vai ter indentação. Tá aí, ó. Tá? Esse então o meu objeto, ok? E quando eu estiver gerando, né, as minhas telas, ou o servidor, né, no caso aqui específico desse campo do CNPJ, esse comentário vai ser utilizado no lado do cliente. E agora eu preciso, né, arrumar aqui o comentário do ID pessoa, para que ele também utilize um objeto JSON, e não só do ID pessoa, mas dos demais campos também, tá? Então, em breve eu também vou atualizar esse IDER, e o IDER já vai estar com todos os comentários necessários, tá bom? Eu não vou explicar em videoaulas cada comentário de cada campo, né? Senão você levaria uma eternidade, tá? Mas você já entendeu a ideia. Entendendo a ideia é o que importa. Se houver algum comentário fora do padrão, que eu acho necessário mostrar para você no videoaula, eu chamo a atenção para ele. Mas normalmente é o que nós fizemos aqui para o campo CNPJ, tá? Quando nós estivermos modelando as demais tabelas dos demais módulos, né? Aí sim eu vou colocar alguns comentários, né? Para você ir pegando o jeito, tá bom? Mas enfim, dá uma lida no documento, começa a utilizar essa aplicaçãozinha em Delphi, que eu vou disponibilizar lá, é só executar, tá? O código-fonte está lá também, se você tiver o Delphi, você pode abrir no Delphi, executar e modificar. E caso você não tenha o Delphi, não goste do Delphi, odeie o Delphi, pegue ela como exemplo e desenvolva a sua própria aplicação na sua linguagem preferida, tá certo?